Boa noite, irmãos. Nós vamos seguir a nossa série, onde nós estamos tentando, responder essa pergunta de quem é Jesus. Convido você a abrir hoje a sua Bíblia lá em João capítulo número 1. Muito bem. Semana passada nós começamos a discorrer nesse tema, tentando responder essa pergunta de quem é Jesus. Semana passada nós vimos a importância de nós vermos claramente quem é a pessoa de Jesus. Quanto mais nós temos certeza daquilo que nós vemos ou de quem nós cremos, a nossa fé ela se torna uma fé mais madura, uma fé firme. Então, semana passada nós vimos a importância de nós termos clareza, de nós termos certeza de quem nós estamos, a quem nós estamos servindo, quem nós estamos enxergando, quem nós decidimos seguir. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais, tentar responder quem é Jesus. Também nós vimos semana passada a importância de nós não nos apegarmos muito ao que nós pensamos sobre Jesus. Isso é muito importante, isso que eu quero que você reflita acerca disso. O que você sabe de Jesus, o que você conhece sobre Jesus é fruto do quê? Muitas vezes nós temos uma ideia, um conceito de quem é Jesus baseado simplesmente na nossa imaginação. E nós estamos sujeitos a uma distorção. Aí nós estamos crendo em um Deus, em uma pessoa que foge da realidade. E muitas vezes esse Jesus que nós criamos, imaginamos na nossa mente, ele é um Jesus baseado nas nossas vaidades, na nossa pessoa, é reflexo da nossa pessoa. E a ideia aqui é nós vermos quem Jesus é pela ótica da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus revela tudo a respeito de Deus, a respeito de Jesus e a respeito de nós. Então, conhecendo Ele através da palavra de Deus é que nós vamos também ter certeza e saber como deve ser esse relacionamento. Amém? Nós vamos ler o capítulo número 1 de João. Vou ler até o verso 14, mais ou menos. Vamos lá, então. Diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele o aceitaram, e ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém? Nós temos quatro livros na Bíblia que nós chamamos de os 4 evangelhos.
Evangelho, vocês já sabem, é um texto que fala acerca de Jesus. O Evangelho tem como objetivo revelar, né, a vida de Jesus aqui no nosso meio. Existem Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos. Nós estudamos agora recentemente. Até há teorias e teses de que, pelo fato de ter muita coisa entre eles, até um deles serviu de base para que os outros fossem escritos. Então, um deles aí é conhecido como uma fonte que, entendeu? Serviu de inspiração. Não é à toa que todos eles têm histórias e narrativas em comuns. Mas, ao mesmo tempo, eles têm a ótica dos seus escritores. Já quando nós vamos falar de João, ele é um pouco diferente, para não dizer bem diferente, a forma com que ele escreve, a forma com que ele vai falar sobre Jesus. Então, os outros você vê o nascimento, você vê a genealogia. De repente, João vem e muda as regras do jogo. Ele vem aqui, se tu não estiver atento, você vai dançar na maionese aqui. No princípio, aquele que é a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Para muitos vão dizer, né? João acho que não estava muito bem nesse dia. João deve ter experimentado alguma coisa, que ele não falou nada com nada. Mas, na verdade, João ele é muito profundo e ele entende a época que ele vivia aqui. O linguajar dele tem muito a ver com os tempos em que ele vivia. E a missão dele é de proclamar o Evangelho para esse público, para esse povo, que no caso aqui eram os gentios, os gregos, que é onde João vivia. E João deixa claro aqui que ele não quer contar a história de um personagem qualquer, em uma época limitada. João deixa claro aqui que ele quer contar a história de Deus, é a história da sua criação. E ao mesmo tempo que ele soa diferente, ele soa muito familiar. Que a forma com que João começa, no princípio, onde que nós ouvimos acerca de no princípio? Gênesis. João começa o seu texto igualzinho o autor de Gênesis começa lá atrás. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis, o ponto culminante é a criação do homem. Já em João 1, o ponto culminante da história é a chegada de um ser humano. Na verdade, não era um mero ser humano. Era o Deus encarnado. A palavra que se fez carne. Ali no verso número 14, ali. Assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Palavra aqui, se você reparar na sua Bíblia, ela está em letra maiúscula. Isso não é à toa, porque está se referindo aqui a Deus, está se referindo aqui a Jesus. Se nós formos interpretar esse texto pela palavra, é interessante que a palavra ela faz parte do ser humano. E assim também a palavra de Deus faz parte dele. Vamos ver se eu vou conseguir explicar um pouco disso aqui, não vou me confundir aqui com os irmãos. Mas quando nós declaramos, quando nós falamos, cada palavra que sai da nossa boca, ela tem um peso, ela faz parte de nós. Nós temos responsabilidade por cada palavra que sai da nossa boca. O som, a nossa voz, o fruto das nossas palavras, quando nós jogamos para fora, elas tomam vida. Elas fazem parte de nós.
Quando você manda um áudio e você mostra o áudio da sua voz com as suas palavras para alguém, essa pessoa identifica como? Esse aí é fulano. Esse aí é quem? Esse aí é ciclano. No Antigo Testamento, assim como em Gênesis, Deus atuava e atua por meio da sua palavra. E João está dizendo aqui que esse que veio entre nós, esse Jesus, era a palavra de Deus. Não era só a palavra de Deus, mas ele estava lá no início de tudo, ou antes de tudo, e ele era o próprio Deus. E nós temos vários textos no Antigo Testamento que falam acerca da palavra, do poder da palavra de Deus, o quanto Deus criava. Aqui quando ele fala que no princípio Deus criou todas as coisas, o que a palavra de Deus fez? Ela criou todas as coisas, ela trouxe luz à escuridão, haja luz, ela trouxe vida ao ser humano, foi tudo pelo sopro da boca de Deus. Em Salmos 33, 6, vai dizer que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Em Isaías 55, Isaías 48, ele vai dizer: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Em Isaías 55, ele vai dizer: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ele produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que o desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. João está dizendo aqui que aquele que veio, Jesus, é muito mais do que muitos naquela época imaginavam que ele era. Ou seja, um homem qualquer, mais um profeta, ou até mesmo uma criação de Deus. João está defendendo a tese aqui que esse que veio sempre existiu. Ele é a imagem do Deus revelado, que nem na canção que nós cantamos aqui, baseado lá em Colossenses 1. Mas todos aqui sabem que a palavra de Deus ela é uma tradução, né? A Bíblia ela foi escrita em aramaico, uma língua que muitos dizem uma língua morta, um hebraico e o grego. O texto do Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Quando você vai traduzir uma palavra do original para uma nova língua, é muito difícil você achar um significado que abrange toda a essência daquela palavra. Aqui, no caso, talvez aí em alguma versão dos irmãos, nós temos outra palavra que é verbo, né? Alguns devem ter aí verbo. Aqui na versão que eu li, é palavra. O original é uma palavrinha bem interessante, uma palavrinha chamada logos. Logos. Então, a origem aqui é como se ele estivesse dizendo: no princípio, aquele que é o logos já existia. O logos já estava com Deus e o logos era Deus. Aí vem a grande questão: que raio é esse logos? No tempo lá dos pré-socráticos, lá, eles criam ainda muito nos mitos, principalmente que o mundo ele foi criado, ele era regido pelos deuses do Olimpo, né? Zeus e aquela galera toda lá. Eu gosto muito de mitologia grega, acho bacana. Mas eles viam isso como uma verdade, não apenas como uma fábula fruto da imaginação dos homens. Até que chegou um tempo que um filósofo chamado Heráclito, que morava em Éfeso, provavelmente João escreveu essa carta em Éfeso também, olha só que interessante. Ele cunhou essa palavra para dizer que
ele cria que Logos era uma racionalidade que governava a natureza, uma harmonia íntima que parecia organizar a físis e trazer sentido à vida. Então Heráclito ele rompe com a ideia de crer simplesmente nos deuses da mitologia, e ele para observar o mundo e chega à seguinte questão: não, espera aí. Não, tem que haver algo que esteja por trás, uma racionalidade, algo que controle, algo em que a natureza se submeta. E aí ele cunhou essa palavrinha aí, logos. Não pode ser. E aqui começa um exercício, meus irmãos, de observação e de pensar. Os deuses do Olimpo era fruto de uma imaginação. Aqui, Heráclito decide usar simplesmente a razão, observar o mundo. Opa, peraí, tem algo a mais aí. Os tempos se passaram e a ciência, quando ela tomou esse corpo de ciência, também ela começou a apontar para esse logos aí. Ou seja, tudo é um consenso, mais ou menos, na ciência de que tudo é governado por algo maior. Há um consenso, eles só não sabem, eles não concordam entre si de o que é essa tal força maior. Para alguns, eles creem que é uma força, outros vão dizer que é uma energia, outros vão dizer que é uma série de acasos. Então, a ciência, para a ciência, aqui para você ver como a ciência caminha junto com o Evangelho, muitas vezes, é consenso para eles: não, esse mundo aí, ele precisa ser... ele precisa de algo muito maior que ministre sobre todas essas coisas. Isaac Newton, eu creio que todos aqui conhecem, não pessoalmente, é claro, mas todos aqui conhecem ou tiveram que conhecer no colégio a lei da gravidade, que foi descoberta por Newton. Miriam, depois você procura lá, você vai ver que uma maçã tem a ver com isso. É uma história muito bonita. Isaac Newton ele deixou duas citações que eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro, ele diz: a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Isaac Newton ele era um cientista e ele era cristão. E ele deixou como a sua última descoberta, ele diz: a minha maior e última descoberta é que o universo é governado por um ser que tudo pode. Cientista, que trabalha com a razão, até ele chegando à conclusão de que existe algo muito maior. Tem um cara... também cientista, a citação dele é um pouco maior, mas eu quero que você preste atenção, principalmente porque ele era visto por muitos como um ateu. O Stephen Hawking, aquele que tinha a voz diferente, andava na cadeira elétrica, ele diz assim: quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhum arbitrário, mas obedece a certas leis bem definidas que regulam diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existam alguns princípios unificadores, de modo que todas as leis do universo sejam parte de uma lei maior. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais vemos que ele é governado por leis racionais. E uma pergunta continua: por que o universo se dá o trabalho de existir? Se quiserem, vocês podem definir Deus como a resposta para essa pergunta. É difícil discutir o universo sem mencionar o conceito de Deus. Ele está dizendo aqui que é impossível você negar o fato de que o universo, de que o mundo, ele não esteja submetido a algo ou a alguém muito maior. Um outro camarada aqui, Norman Geisler,
ele no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele diz assim: para crer que o universo veio à existência sem que alguém o planejasse, é preciso ter mais fé do que eu tenho. Tudo isso vindo de homens, né, chamados inteligentes, né, cientistas, físicos, matemáticos. E eu quero destacar mais um pouquinho aqui 4 questões que são amplamente estudadas pela ciência, que deixam claramente a existência do Logos, ou a existência de Deus, que aqui é o meu ponto de hoje. Como algo surgiu no nada. Todos aqui já ouviram falar no Big Bang, ok? O Big Bang ele traz a ideia de que nós somos frutos de uma grande explosão. E outra teoria muito cultivada nesse meio é a teoria de Darwin, a evolução das espécies. Só que ambas essas teorias, elas têm algo que fere muito a ciência. Elas não podem ser comprovadas. E se você for nessa linha, é como se tudo que nós vivemos hoje, objeto da nossa observação de mundo, fosse fruto de um acaso. Ou seja, não foi algo orquestrado, não foi algo pensado, não teve nenhuma intencionalidade. Eu até acredito que possa ter havido uma explosão, mas eu creio que a explosão foi quando Deus disse: haja luz. Deve ter explodido tudo ali mesmo. O grande X da questão é que tudo isso pode ter sido em alguma parte uma evolução, ou fruto de uma matéria que se organizou, mas eles sempre vão esbarrar no seguinte ponto: quem deu o estalo? Por quê? Por que houve, e o que foi capaz de gerar esse início de processos? Outra coisa que eu acho muito interessante, algo chamado sintonia fina. O que quer dizer isso? Que todas as leis do universo são extraordinariamente racionais. E tudo é exato. O planeta Terra, não sei se você sabe, mas ele está no lugar certo para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Nem mais e nem menos. Por isso que é tanta dúvida quando eles vão aí. Tem várias ideias aí de criar uma civilização nova nos planetas. Mas qual é a grande pergunta que é feita? É possível? Na Terra é possível. Por que é possível? Porque ela está exatamente no lugar que ela deveria estar. Se ela estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, nós queimaríamos. Se nós estivéssemos um pouquinho mais afastados do Sol, nós morreríamos congelados. A gravidade, descoberta por Newton, também é interessante. Se a gravidade fosse um pouquinho menos ajustada, nós iríamos flutuar. Isso é uma coisa que eu até gostaria de uma vez na vida experimentar. Se a gravidade fosse um pouquinho mais pesada, nós morreríamos esmagados. A questão da Lua também, a Terra está na proporção exata da distância da Lua. Por isso que essa posição dela com a Lua é possível que a gente tenha as 4 estações do ano. Quando você começa a observar e ver essa sintonia fina, você vê que não tem nada que não foi pensado. Cheguei para a Pri hoje e perguntei para ela: amor, me diz algo aí que você olha assim na tua área aí da medicina e você diz assim: nossa, mas isso aqui é perfeito. Ela me olhou com a cara de tacho assim: mas tudo? Tudo. Se você olha para a natureza, cada um às vezes gosta de uma área. A Pri me deu um exemplo que eu acho muito legal, que é o do braço. Que o braço do homem ele é diferente do braço da mulher. Se as mulheres esticarem o braço, ele tem uma âncora, ele tem uma... Como é que tu chama?
Ele tem um ângulo carregador. Por isso que o homem, quando vai pegar uma criança, ele fica todo desajeitado. E a mulher, quando vai pegar uma criança, abraça direitinho a criança no braço. Aí você pensa, isso é uma coisa boba. Não, uma coisa que foi pensada. Quando nós observamos, é que nós não observamos mais a natureza. Quando nós observamos a natureza e a criação, é impossível nós negarmos a existência de algo maior. A outra coisa, seguindo nessa, é um design intencional, há intencionalidade em toda a criação. Tudo é perfeito e tudo tem um porquê. Não é fruto de um simples acaso. Não, foi feito exatamente para aquilo. A outra coisa que nos assusta é o código genético. Quando nós olhamos, não só para digital, mas principalmente para o nosso DNA, você já parou para pensar de que você é único nesse mundo? Graças ao DNA, todo ser humano é único. Ele pode ter um gêmeo, mas o DNA é diferente. Tem características genéticas diferentes. Então, são princípios de estudos usados pela ciência, aonde só nos leva a crer que existe algo por trás de tudo. Aqui esse algo é chamado de Logos. João declara esse algo como palavra. Há uma historinha muito legal que eu li essa semana num livro que conta a história de um bolo. Houve um acidente numa estrada, um caminhão sofreu um acidente, bateu, saiu da estrada, aqueles ferros, tudo para tudo quanto é lado. De repente, no meio das ferragens lá tinha um bolo intacto, perfeito estado aquele bolo. E as pessoas olharam para aquele bolo lá e assim, mas como que esse bolo está aqui, do jeito que ele está, em perfeito estado? De repente, alguém sugeriu lá uma tese. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o caminhão estava carregando todos os ingredientes do bolo. Tinha farinha, tinha leite condensado, tinha fermento, tinha granulado, tinha chocolate, tinha cereja, tinha tudo. De repente, houve o acidente, a explosão, as coisas se misturaram nessa confusão, misturaram numa certa velocidade e temperatura que fez o bolo caísse pronto, exatamente naquele lugar. E no final veio rolando algumas cerejas e caíram em cima do bolo. Aí o pessoal olhou aquela tese e falou assim, nossa, mas perfeito. É exatamente isso que aconteceu. E muitos adoraram aquela ideia. Nossa, é isso mesmo. De repente alguém se manifestou, eu acho diferente. Eu acho que esse bolo ele foi feito por um padeiro. Um padeiro muito, muito bom. Ele fez esse bolo com ingredientes de primeira qualidade. Ele fez esse bolo com uma excelência espetacular. E esse bolo, esse padeiro colocou esse bolo no caminhão. E em meio àquele caos todo, ele fez com que esse bolo estivesse ali naquele lugar, desse jeito, intacto, ali parado. Aí o povo olhou e falou assim, não, isso aí não faz sentido nenhum. Como é que pode? Eu sou desses que precisa ter muita fé para não crer na existência de Deus. Porque é isso que João
está apresentando aqui no evangelho dele. Primeiro, João está defendendo que existe um único Deus. Ele está lá, debatendo lá em Éfeso, escrevendo ali para as igrejas ali, ele está dizendo, existe um Deus. E eu vou te dizer mais ainda, o homem que viveu entre nós, o homem pelo qual eu fui, um dos 12 discípulos, e se você não lembra, João, ele era o mais amado dos discípulos, estava próximo de Jesus. João está dizendo, esse homem que viveu entre nós, ele não é simplesmente uma pessoa muito boa. Ele não foi simplesmente um profeta. Ele não foi simplesmente alguém fora da curva. Eu quero que você preste muita atenção nisso, e o foco da mensagem é simplesmente isso. Porque esse é um dos alicerces da nossa fé. Um dos alicerces da nossa fé é de que Jesus, ele é Deus. Se Jesus não for Deus, esquece. Aí sim que não vai fazer sentido nenhum. Que nem eu falei para vocês, nós vivemos num mundo onde é apresentado uma ideia de Jesus em cada canto, em cada lugar. Isso vem desde sempre. Naquela época existia o arianismo. Eles não criam na divindade de Jesus. Hoje você vê resquícios disso, por exemplo, nos testemunhas de Jeová. Eles não acreditam em Jesus como ele sendo o próprio Deus. Muitos vão ver Jesus como uma criação de Deus. Eu li um livro uma vez, de conteúdo com muita heresia, digamos assim, que ele trazia Jesus, por exemplo, como o plano B de Deus. Algo que ele criou, deu tudo errado aqui. Quer saber uma coisa? Eu vou criar alguém aqui para dar jeito nisso aqui. Aqui está uma das bases centrais da nossa fé. João está dizendo que Jesus, ele sempre existiu, há eternidade em Jesus. Jesus, ele não se limita ao tempo em que ele viveu aqui. Ele estava antes da criação, ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. E esse Jesus é o que nós chamamos de Deus encarnado, Deus que se fez homem. Essa é uma das bases para a nossa fé. A forma com que nós vemos Jesus vai dizer muito da forma com que nós vamos viver. Vai dizer muito da fé em que nós temos. Muda ou não muda? Você crê em uma pessoa boa ou você crê que essa pessoa não era simplesmente uma pessoa boa? Era o próprio Deus, que se desfez da sua glória, se desfez da sua grandade, se encarnou como um homem e viveu entre nós. Morreu, foi açoitado, foi crucificado. João escreveu mais 3 cartas. Em João 1:1 ele vai dizer: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. De novo, João está falando, o que era desde o princípio, o que estava lá no princípio, o que nós ouvimos, nós vimos com os nossos olhos. João está falando aqui a partir de uma pessoa que viveu com Jesus, ouviu Jesus, tocou em Jesus, contemplou Jesus. E ele declara aqui, ele é a palavra da vida. Não é um homem qualquer. Ele é Deus. Meu desejo hoje, meu desejo nessa noite, meu desejo nessa série é que a gente
construa e tenha uma ideia clara, limpa de quem é Jesus. Esse mundo apresenta Jesus de muitas formas. Esse mundo anda muito criativo, porque a cada tempo que passa, ele apresenta um novo Jesus. Eu fiz um desafio com os adolescentes, eu passo esse desafio para vocês também. Eu desafiei eles na última sexta a escreverem, com as palavras deles, quem era Jesus para eles. E a minha ideia é fazer a mesma série com eles de uma outra perspectiva. E todos eles esculpiram as suas pequenas frases e outros fizeram uma redação. Não sei o que tanto eles tinham para colocar ali, mas tudo bem. Foi bem legal. E eu falei para eles o seguinte: no decorrer desse tempo que vocês forem estudando, que vocês forem ouvindo acerca de Jesus, eu quero que vocês observem a definição de vocês e vejam se nessa nossa caminhada, se essa definição ela não vai ser alterada. Não pelo fruto da nossa imaginação, mas pelo conhecimento que nós vamos ter da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais certezas nós temos, a nossa fé cresce, a nossa fé se torna uma fé madura. É que você possa ver Jesus não só como uma pessoa boa. Se você sair aí fora, já fiz essa brincadeira várias vezes, perguntar: você acredita em Jesus? Muitos vão dizer que sim. Eu diria que 90 e tantos % que sim. Se você fizer outra pergunta: você crê que Jesus é Deus? Aí o negócio já muda. O negócio já muda. O fato de Jesus ter encarnado, vivido aqui, vai fazer todo sentido na nossa compreensão de Evangelho. Amém? Que você possa ter essa certeza, que você possa ter essa clareza, que você possa observar o mundo. Faça esse exercício, você vai ver, você vai ficar cada vez mais espantado. Durante a gestação da Pri, eu ficava espantado toda vez que eu ia naquele aparelho lá que dá para enxergar dentro da barriga, que eu não lembro o nome. E a gente tirava as fotinhos, a gente tem as fotinhos guardadas lá. Você fica assim, espantado. Eu já ficava espantado por ter alguma pessoa dentro da barriga da Pri. Mas você fica espantado com todos os detalhes, o momento certo que cada coisa toma forma, tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. É impressionante. Quando você olha para a natureza, o que precisa para uma planta crescer, a função da abelha. Esses dias eu estava passando um videozinho para a Sofia aprender sobre a abelha e eu que estava espantado. Nós precisamos salvar as abelhas. Perfeito, perfeito, perfeito. A abelha leva, a abelha traz, é impressionante. Tudo numa harmonia perfeita. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos também um cuidado de Deus, um carinho de Deus. Eu falei para vocês, Deus se revela a nós, Ele é o único, Ele é o mesmo, mas Ele usa de maneiras diferentes para se fazer presente na nossa vida. Isso é espetacular. Quando cada um tem um testemunho, quando cada um tem algo a compartilhar sobre o poder de Deus na sua vida. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus agindo em cada um de nós, fazendo com que Ele cresça cada vez mais nas nossas vidas. Amém?